Animismo, a palavra fantasma de toda a prática mediúnica. Vamos falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho de mediunidade. Bem-vindo outra vez ao nosso Master em Apometria. Uma das coisas mais interessantes, eu lembro, na verdade, bem de um caso assim, quando o desenvolvimento da minha mediunidade estava bem incipiente, que está longe de ser uma mediunidade muito expressiva e tudo mais, mas de alguma sensibilidade, assim, eu quero dizer. E eu lembro que havia pouco tempo que eu tinha tido o primeiro caso de um espírito dar uma comunicação através da minha voz, né? Ou seja, da mediunidade falante, ou como a gente prefere chamar hoje em dia, da psicofonia. E uma colega da casa espírita, uma outra pessoa que também exerce a faculdade mediúnica, até nem era em nossa própria casa, eu me refiro à casa de Everildo Batista, que é a casa fundada por Robson Pinheiro em 1992, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela chegou para mim e perguntou assim, mas como é que você sabe se a comunicação é sua ou não é? Eu ouvi aquilo com alguma hesitação, mas respondi para ela assim com grande segurança, embora eu estivesse, como eu disse, numa fase inicial assim da prática. Eu disse a ela assim, não, mas eu sempre sei que a comunicação é mediúnica, eu não tenho dúvidas. Aí ela disse assim, nossa, não, tipo, dando a entender que era uma posição um pouco, digamos, né, pretensiosa da minha parte e tal. E aí eu disse para ela assim, não, jamais eu tenho dúvida que há o componente espiritual, porque o fenômeno mediúnico, a característica mediúnica tem uma sensação que é inigualável. Eu disse a ela, isso não quer dizer que eu não tenha dúvidas sobre que percentual do que se transmitiu na comunicação eu consegui refletir o pensamento do espírito. Ou seja, em que medida o fator espiritual conseguiu preponderar na comunicação. Essa é a dúvida. Agora, se há ou não há espírito, me parece bastante estranha essa pergunta. E é baseado nesse dilema que eu quero colocar as coisas. Eu estou contando esse caso justamente para dar uma introdução e poder colocar as coisas em que termos vamos conversar. Porque senão, para começar do fim da nossa aula, senão nós estamos falando de charlatanismo. Que veja, nós podemos pensar em fraude, né? Nós podemos pensar em charlatanismo quando é acompanhado da intenção de enganar, de falsear o fenômeno, né? De produzir um embuste, né? Kardec dedica um capítulo inteiro a esse assunto, em O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Eu adoro usar o nome completo dos livros de Kardec, né, gente? Pouca gente faz isso, as próprias editoras suprimiram, às vezes, o subtítulo, como nesse caso, ou mesmo o restante dos títulos, dos nomes, né, que Kardec dá aos livros da capa, e às vezes até da folha de rosto. Eu lamento, porque esse livro, por exemplo, o Livro dos Médiuns, no subtítulo dá exatamente a ideia de que Kardec trata duas espécies de pessoas numa reunião mediúnica, né? Numa reunião espírita, como ele chamava. Guia dos Médiuns e dois evocadores, ou seja, quem não é médium é evocador, né? Para dar uma ideia de quanto que a evocação era técnica primordial e familiar e corriqueira na prática mediúnica. Mas ressalva essa feita de lado. Outras horas eu comento com vocês, quem sabe, dos outros livros. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, muito dificilmente alguém em classe sabe quais são os subtítulos, ou o restante mesmo dos títulos dos livros principais de Kardec, os mais conhecidos, mas ele dedica todo um capítulo a essa história de charlatanismo, embuste. Agora, nós podemos imaginar, além disso, que há a mistificação se você não sabe, imagina, ainda que o médium não tenha a intenção de enganar, se há dúvida na cabeça do médium, se ali há ou não um espírito comunicante, ora, então há
alguém pode argumentar que ali se trata de um caso de mistificação, no sentido de que se você atribui determinada comunicação a um fator espiritual, mas não está certo de que ele age sobre você naquele momento, não é um troço complicado? Me parece realmente uma questão bastante delicada. E quando eu disse isso àquela amiga, então, era tipo na saída assim, da casa espírita, ao fim de uma noite de trabalhos, de atividades, aí quando eu disse a ela assim que a questão é em que medida, aí ela ficou pensativa e ela que é muito eloquente, assim, muito falante, sempre tem uma resposta na ponta da língua, ficou um pouco calada, pensando, porque eu acho que ela nunca tinha ouvido aquela ótica a respeito dessa questão. E então, se a gente entender e conceituar o charlatanismo dessa maneira, entender que há um fator de mistificação, se você não sabe que há o fator espiritual, aí nós chegamos no ponto que mais me interessa nessa nossa conversa de hoje, que é essa questão do que eu chamo de fator anímico. É um termo que não tenho a pretensão de ter sido eu o primeiro a usar, mas a gente vê mais corriqueiramente a palavra animismo. E a palavra animismo, a meu ver, falha, porque a gente usa essa palavra para falar de duas coisas, a meu ver, distintas e que importa, nesse momento aqui da nossa conversa, distinguir. Porque, vejam, uma coisa é a comunicação anímica, que a gente poderia chamar de animismo propriamente, que significa o quê? Significa quando o espírito do próprio médium, né, nós também aprendemos isso na literatura espírita clássica, o espírito do próprio médium se comunica. Alguém pode achar, mas espera aí, é estranho isso, mas quem tem alguma vivência, como eu disse, com a filosofia espírita clássica, a ciência espírita, sabe do que eu estou dizendo. E pensem comigo se não é absolutamente lógico. Se a gente imaginar que o médium entra em transe e emite o pensamento de algum espírito, por que em algum momento ele não poderia ter um transe não de natureza mediúnica, ou seja, não com outro espírito que ele próprio, mas sim ele entrar em transe e conectar-se com outras faixas, seja do passado reencarnado, mesmo na erraticidade, outras personalidades, eu quero dizer, do seu próprio espírito e emitir uma comunicação. Então, nós já tivemos oportunidade de observar isso na casa espírita, uma médium, que ela dava recorrentes comunicações, quase sempre no mesmo tom, com o mesmo estilo, comunicações muito parecidas umas com as outras. Não me refiro simplesmente ao fato assim de espíritos de natureza similar. Só isso já é uma coisa delicada na característica de um médium, né? Em alguma medida isso se aproxima daquilo que Kardec chama de médium exclusivo, né? Que seria o ápice dessa questão do médium não ter maleabilidade alguma, né? Ele opõe, como oposição a isso, ele diz da característica a que os médiums devem ambicionar, né? Que ele chama de médiums maleáveis, né? Os médiums com maleabilidade. Isso está lá na parte de médiums especiais, né? Uma classificação, um quadro comparativo entre os tipos de mediunidade, que é um capítulo do Livro dos Médiuns. Mas, então, eu não estou dizendo disso, só desse tipo de médium que nós conhecemos, que tem ali uma maleabilidade muito pequena e recebe o mesmo gênero de comunicações sempre. O caso dela era ainda mais típico. Parecia mesmo que a gente, num certo sentido, conversava diversas vezes com o mesmo espírito, ou com espíritos muitíssimo similares. Bom, passado certo tempo, isso aconteceu nas nossas casas espíritas, mas eu não coordenava a reunião à época, eu estou me referindo a eventos da década de 90. Os espíritos, os mentores da casa, questionados a respeito, né, chamamos lá Fernando Augusto de Lacerda e Melo, que é o espírito responsável pelas questões de ordem mediúnica em nossa casa, o médium português que desencarnou no Rio de Janeiro, considerado talvez o precursor de Chico Xavier justamente pela maleabilidade, pelo volume enorme de textos e autores distintos a que ele deu, né, vazão.
E perguntamos, escuta, como é que a gente procede com essa médium? O que a gente deve fazer? E ele disse assim, não, deixe que no caso dela, é importante, no fundo, vocês estão tratando de questões que para ela serão relevantes. E eu não vou entrar em detalhes, mas ele deu lá as explicações que nos convenceram, porque evidentemente a gente não ia fazer só porque o Espírito falou, né? Mas ele apresentou motivos que mostravam aquela ser uma estratégia adequada a adotar. Essa médium se afastou de nossa casa, inclusive, há muitos anos, e não que isso seja relevante, mas que eu quero dizer que eu não sei contar para vocês os desdobramentos da faculdade mediúnica dela depois, passado esse tempo. Mas foi um tempo longo, foram alguns anos que ela participou de reuniões mediúnicas. E o que eu quero dizer, então? Ali estava claramente, o próprio Lacerda confirmou a impressão que tínhamos, uma comunicação anímica. Ou seja, era embuste? Não. Era charlatanismo? Não. Tampouco mistificação, porque afinal ela não atribuía uma comunicação a um outro espírito sem ter certeza, não era nada disso. Ela realmente entrava em transe e ela realmente emitia uma comunicação, mas era uma comunicação de personalidades do próprio espírito, dela própria, que estavam ali latentes. Então, era uma comunicação de natureza anímica, percebe? É importante a gente delimitar muito bem isso. E esse talvez seja o grande temor, me parece, de muitos médiuns, sobretudo iniciantes, mas não só, porque nesse mesmo texto a que eu me referi já, nesse quadro sinóptico lá do Livro dos Médiuns, Kardec fala em médiuns seguros, né, que é outra coisa a almejar, né, quer dizer, que tem a ver com médiuns experimentados e outras categorias que lá ele traça, né, de qualidades de bons médiuns. O que acontece? Há esse fantasma de que, será que é meu ou é do espírito? A pergunta era muito formulada com essa fraseologia, assim, né, pelo que eu percebo. Será que é meu ou é do espírito? Eu não sei se sou eu ou sou o espírito. Esse temor, essa insegurança, isso é terrível na mediunidade. Né, nosso curso não é sobre a mediunidade, né, nosso Master em Apometria é sobre exatamente essa técnica, né? Mas a gente vai falar evidentemente muito de mediunidade e essa aula de hoje é muito sobre isso. Esse temor na mediunidade, eu lembro sempre de uma frase que o espírito Irmão José escreveu através de Carlos Bacelli, num livro chamado Somos Todos Médiuns, salvo engano, que ele dizia que médium que duvida não sai do primeiro passo. Penso que seja me veio à cabeça agora, eu depois posso averiguar essa citação para vocês. Mas o ponto é esse, a frase é essa, o importa é a frase, o médium que duvida não sai do primeiro passo. Essa hesitação tremendamente que assalta o médium, é meu, é do espírito, é meu, é do espírito. Então acho que é muito importante conversar sobre isso. E aí alimenta-se esse fantasma, então, do animismo, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Foi estudado por grandes pensadores, né? Animismo e espiritismo, do Aksakov. Agora, se a gente for pensar como é que nós vamos lidar com esse fator, me parece muito importante, como eu dizia há pouco, distinguir esse fato da médium que eu relatei com uma outra coisa, sim, essa comum a todos os médiums, sobretudo os médiuns em desenvolvimento, a meu ver, precisam fazer essa reflexão, mas ela cabe absolutamente a qualquer médium, mesmo um médium experimentado. Então eu costumo chamar esse aspecto da comunicação anímica, comunicação de natureza anímica, de animismo, puramente. Agora, me parece que há um prejuízo em usar essa mesma palavra para essa outra coisa, essa outra situação que eu vou descrever agora. E é por isso que eu chamo de fator anímico. A que eu me refiro? Me refiro ao fato de que, no fundo, não existe a comunicação mediúnica plena. Não existe uma comunicação em que você ceda, sem nenhuma interferência, e abstenha-se
de forma absoluta de contribuir com o que o espírito comunicará, e a partir dali, então, dar-se uma comunicação 100% espiritual, nesse sentido, se a gente pode dizer. Ou seja, 100% mediúnica, 100% que reflita 100% o que o espírito quer dizer. Bom, a gente tem um dado prático relevante de um médium tão conceituado como ele é, Chico Xavier, que dizia que uma boa comunicação, ele dizia, quando eu consigo ter uma boa comunicação, ela expressa 50% do que o espírito quis dizer. Então, só aí a gente já vê que ele aponta uma defasagem, não é? Em traduzir o pensamento dos espíritos para a realidade. O livro Medicina da Alma, eu lembro de Robson Pinheiro, quando eu conheci o Espiritismo em nossa casa, havia sido lançado há pouco, em 1997. E naquela ocasião, a primeira edição do livro era um livro 13x18, era um livro pequeno, com cerca de 200 páginas, 250 páginas, e eu lembro que Robson dizia que, na visão que ele teve do livro pronto, na realidade extrafísica, antes de psicografá-lo, era um livro assim muito grosso, muito grande, e ele usava essa distinção, essa diferença das imagens, para ilustrar um pouco o quanto que há um limite muito grande do que o espírito quer transmitir e do que o médium consegue captar. Mas a parte essa defasagem, então, de que Robson Pinheiro falava na Medicina da Alma e de que Chico Xavier falou, o que eu quero enfatizar é mais do que isso, não é a defasagem em si, é o fato de que o médium colabora com tudo que o espírito dirá, com tudo que o espírito comunicará, né? Eu digo dirá, mas não necessariamente, é óbvio, só pela fala, né? Estou considerando a psicografia, como no exemplo que dei do livro Medicina da Alma, não importa a faculdade. O fator anímico, portanto, é esse elemento do médium que estará presente em qualquer comunicação. Ou seja, a rigor, por que eu dizia que não há nenhuma comunicação mediúnica? Porque toda comunicação é medianímica. Né? Esse termo aparece no vocabulário espírita, que Kardec editou e ajuntou a um livro que ele deixou de editar quando passou a editar o Livro dos Médiuns. Né? O Livro dos Médiuns é o segundo dos livros da codificação, ele lança a segunda edição, que é a edição mais parecida com a definitiva do Livro dos Espíritos, em 1860. Em 1861, ou 62, agora me falha a memória, creio que seja 62, na verdade, ele publica o Livro dos Médiuns. E ali ele deixa de publicar um livro menor, um livreto que havia, como é que é? Comunicações Espíritas, me fugiu completamente o nome aqui. Mas enfim, ele deixa de publicar esse livro, e esse livro tinha um vocabulário espírita, e ele disse que depois faria um glossário, editaria um dicionário de filosofia espírita, coisa que ele não consegue fazer. Esse livro é publicado depois por editoras que traduziram para o português no Brasil, um excelente serviço. A editora La Chatre chegou a publicar sob o nome Definições Espíritas, e mais recentemente a tradução de Evandro Noleto Bezerra anexa esse vocabulário espírita ao fim do Livro dos Médiuns, como ele fez num determinado momento, né? Como era, então, aquele vocabulário lá. E ali aparece a palavra medianímico, que é uma palavra realmente muito, muito boa. A gente, corriqueiramente, convencionou-se, assim como a época de Kardec se falava do fenômeno espírita, reunião espírita, falava-se até mundo espírita, né, que não era um mundo cheio de espíritas, né, a gente hoje usa essa palavra mais para dizer do templo, né, a casa é espírita, como adjetivo assim, o adepto da filosofia é espírita, né, o fulano é espírita, mas a gente não usa essa palavra para dizer como Kardec dizia, né, sinônimo de 12 espíritos. Basta ver que a segunda parte do Livro dos Espíritos se chama Mundo Espírita ou dos Espíritos. Para dizer esse ou quer dizer sinônimo. Para Kardec, espírita ou dos espíritos. Então, o fenômeno espírita seria para ele o fenômeno provocado pelos espíritos. A gente usa mais fenômeno mediúnico, reunião mediúnica, beleza. Agora, a rigor, se quiséssemos a correção, né, se quiséssemos ser mais precisos, talvez conviesse dizer fenômeno medianímico, porque ele sempre será
uma colaboração entre o elemento espiritual e o elemento do médium. E se a gente tomar por base aquele dado de Chico Xavier, dos 50% do que o espírito quis dizer uma boa comunicação, nós podemos imaginar que ele dá margem com isso a pensar que a defasagem é tamanha que, por vezes, prepondera o fator anímico. Por isso eu aí chamo de fator anímico, vocês podem ver, né? O fator anímico, por vezes, prepondera sobre o fator espiritual, que não invalida uma comunicação e num limite, que é preciso, evidentemente, a gente julgar, analisar, conforme Kardec recomenda que a gente faça sempre com as comunicações, num limite não invalida a comunicação e não a faz uma comunicação anímica, uma comunicação de natureza anímica, porque a gente, enfim, se reconhece ali o suficiente do espírito, o suficiente de um conteúdo que transcende o conhecimento e as capacidades do médium, se reconhece ali um pensamento original que não pertence às ideias do médium, enfim, está nítido que ali há um fator mediúnico, né? Há o fator espiritual. Mas nós vamos ter que, então, de alguma forma, esse é meu convite aqui com essa reflexão hoje, de fazer as pazes com esse aspecto. O fator anímico, então, para substituir da palavra animismo, né, não é um fantasma que deve nos perseguir, mas é, na verdade, uma consideração de que está ali um aliado do fenômeno mediúnico. Uma outra história que eu sempre me lembro ao falar desse tema é quando Joseph Kleber queria escrever determinado capítulo do livro Além da Matéria, que é um livro que dá meio que sequência à Medicina da Alma, em que eu imagino que o próprio Joseph Kleber tenha tentado. Anos mais tarde, ele é um livro de 2005 ou 2006, ao passo que agora me escapa, é um terror, né, gente? A gente caduca, quer lembrar das coisas assim na frente da câmera. Acho que é 2004, na verdade. Mas o fato é que, sendo o livro Medicina da Alma de 97, eu imagino que Joseph Kleber quis, alguns anos depois, transmitir algumas das coisas que todo o tempo ele dá a entender que fariam parte da obra original Medicina da Alma. E estão nesse livro Além da Matéria, uma ponte entre ciência e espiritualidade. Ao fim do qual ele até diz, né, não esperem de mim outro livro. E depois eu comento até em livros como é que como é que a gente acabou tendo outros livros sim do Joseph, e foi um percurso interessante. Mas lá naquele livro eu lembro que Joseph queria escrever determinado capítulo através de Robson e disse que não conseguia. E aí pediu a ele que comprasse determinado livro. Era um livro, eu lembro bem da capa, assim, nesse momento me foge o nome, hoje é o dia da minha da cabeça, e ele era um livro sobre teoria das cordas, um livro que a Companhia das Letras editava, me lembro bem. E Robson, então, adquire o livro, né, numa época em que também não havia, adquire o livro papel, né, o livro físico, e começa a ler. Gente, foi impressionante. Robson leu assim, uma página ou duas, eu teria para mim que foi uma página, e Joseph Kleber, que não é um espírito assim, conhecido pela sua enorme paciência, ponto em que ele tem, assim, que ele tem em semelhança com Robson, ele simplesmente fala, pronto, já posso escrever. O que aconteceu ali? O que aconteceu que o fator anímico de Robson, o médium, não se prestava adequadamente, ao menos minimamente, ao que o espírito pretendia dizer. Quando Robson trava contato, um contato leve, um contato pontual, superficial até se poderia dizer, com um conteúdo relacionado ao que o espírito queria dizer, era o suficiente para que então algo se desencadeasse né, na mente, no psiquismo de Robson, melhor dizendo, e o espírito então conseguisse escrever. Mas o que estava em jogo ali, senão um aprimoramento do fator anímico? Emmanuel também informa a Chico Xavier, na verdade, recomenda, exige, solicita dele, que ele se informasse, que ele aumentasse o seu cabedal de cultura, que ele lesse jornais, revistas, tudo que pudesse para aumentar sua cultura, seu cabedal de conhecimentos.
que isso facilitava a comunicação dos espíritos, né? Emmanuel como espírito que era responsável por orientar todo o trabalho, a produção mediúnica de Chico Xavier. Então vejam, por que a gente trava ou trata essa questão do animismo como um inimigo, como um fator a ser eliminado, como uma coisa, é ou animismo ou mediunidade? A meu ver, por causa de uma incompreensão do que se trata exatamente e dessa pouca distinção que se faz, distinção que eu procuro fazer hoje, e é por isso que eu reservo a palavra animismo para aquele caso, da comunicação anímica propriamente dita. Mas no que tange à prática mediúnica séria, né, submetida à análise, onde a gente realmente enxerga que há mediunidade, né, porque evidentemente nós não estamos aqui falando, como eu disse e procurei falar no início, de charlatanismo, embuste de jeito nenhum, mas tampouco de mistificação, né, de médiuns que até sentem alguma coisa, mas elaboram em cima da sensação uma série de coisas, às vezes até, quer dizer, fantasiando, dourando, enchendo de conteúdo, vamos dizer, às vezes um breve impulso que há de natureza mediúnica propriamente ali. Mas ainda assim, quer dizer, nesse caso, nós estamos falando de um tipo de comunicação, talvez, em que o fator anímico prepondere a tal ponto que a comunicação não é uma comunicação mediúnica propriamente dita. Se nós imaginarmos que há ali 2, 3%, se possível quantificar, de elemento espiritual na comunicação. Então, não estou falando desses casos, estou falando de quando há mediunidade propriamente dito. Quando há mediunidade séria, nós só podemos olhar para esse fenômeno sempre na certeza de que há ali um elemento de ação, um elemento de parceria, um elemento em conjunto. O fenômeno ele é medianímico. Há um outro caso muito interessante que ilustra isso, que eu gosto de lembrar, acompanhando a mediunidade de Robson Pinheiro esses anos todos. Eu tive a oportunidade, como editor da Casa dos Espíritos, de acompanhar a psicografia, evidentemente, muito de perto, ou pelo menos o texto psicografado, mas também o exercício da psicografia, sobretudo em arena pública, como Robson fez e faz ao longo de anos, sobretudo na atividade de cartas consoladoras, né, que são mensagens de familiares de entes queridos, né, que pessoas vão às reuniões, pedem, um trabalho nos moldes que Chico Xavier fazia. Então, sei lá, recebe-se aí 200 pessoas na reunião e há 7, 10 cartas escritas a partir do pedido que essas pessoas fazem. É um trabalho muito bonito de se ver, é um outro tipo de psicografia, né, que exige inclusive uma maleabilidade muito grande, né, e o médium se prestar à evocação, né, porque ele vai travar ali contato com espíritos desconhecidos. E viajando com Robson para lançamentos de livro, palestras e as próprias cartas consoladoras, pinturas mediúnicas e outros eventos de natureza diversa que ele fez e faz pelo país e até em outros países há muitos e muitos anos, eu pude ter muito contato com o trabalho do desenho mediúnico, né? Os espíritos costumam, na primeira página dos livros, com muita frequência, fazer assim, propor um autógrafo. Eu até brinco que é uma espécie de solução, porque como Robson não tem aquela paciência de autografar, ele tem 2 ou 3 dizeres, Deus ilumine e tal, e alguma coisa mais, como é que é? Paz e luz, uma coisa assim, que ele escreve, não é a vocação de Robson autografar, ele fala disso, ele próprio brinca, né? Por isso eu me permito brincar aqui. Os espíritos fazem o que eu chamo de um autógrafo diferente, né? Um autógrafo da espiritualidade, e fazem, na verdade, um esboço, né? Ou seja, um rascunho de uma obra de arte, um desenho em segundos, 1 minuto e pouco no máximo, ali numa página branca dos livros, com a maneira também de dar o testemunho da presença desses espíritos que trabalham com Robson desde 89, foi o primeiro caso de pintura mediúnica que houve através de Robson Pinheiro, e hoje nós temos cerca de 60 espíritos que fazem parte dessa equipe, e o trabalho, enfim, acontece desde então, principalmente com essa vocação de promover os livros, promover as ideias espíritas, promover as ideias publicadas pela Casa dos Espíritos, que sempre foi para os orientadores de Robson Pinheiro a tônica do trabalho a ser feito por ele. Pois bem, feito esse preâmbulo, para dizer o quê? Eu lembro de uma certa vez,
estava conversando com o espírito Ataíde, o Manuel da Costa Ataíde, o chamado mestre Ataíde, era mestre em artes, né, e construção, como eram contemporâneo de Aleijadinho, né, Antônio Francisco Lisboa, também chamado assim, mestre Aleijadinho, figuras aqui do barroco mineiro. E o espírito Ataíde, com muita frequência, quando Robson está se dedicando à pintura mediúnica, ele é desdobrado, espíritos usam seus braços, os artistas, e outro espírito usa a fala dele. A maior parte das vezes, desde que eu me aproximei assim e passei a acompanhar Robson mais frequentemente, Ataíde fala que tem até uma certa afinidade comigo pessoalmente, assim, é Ataíde quem fala através de Robson, que é um espírito muito pacato, assim, de poucas palavras, mas quando a gente pergunta, ele gosta de explicar as coisas e tal, é muito interessante a convivência com esse espírito. Pois bem, certo dia, lembro eu, estava em Recife, e num evento, havia essa tarefa do desenho mediúnico, que geralmente é pública, mas nesse caso a gente pintava os livros para deixar na casa que nos recebia lá em Recife, em Jabotão dos Guararapes, na verdade. E aí, né, o pessoal do GEAP, Grupo Espírita Amor ao Próximo, amigos lá de Recife, os espíritos desenhavam, então, através de Robson, e eu, não sei, por cargas d'água, me deu uma curiosidade e perguntei, mas Ataíde, me diz uma coisa, há determinadas cores que eu gosto tanto, e eu vejo que a gente compra as caixas de lápis pastel a óleo, geralmente é o material que é usado para esse tipo de trabalho, e há determinadas cores que sempre sobram, não são usadas. Algumas vá lá, porque poderiam, por exemplo, as cores que imitam a cor da pele, né? Amarelo carne, não sei o que chama essas cores assim. Uma vez que há poucos retratos, eu entendo que, mas os cinzas, mas há outras cores vivas, vivazes, determinados tons de verde, por exemplo, ou de azul, que dificilmente são usados ou são muito pouco usados. E há algumas que nunca são, que a gente descarta o lápis inteirinho, porque não dá para comprar cores avulsas desses, são geralmente jogos assim. E aí o Ataíde me interrompeu, ou me respondendo, me disse assim, para você ver o quanto que o médium, né, e aqui trazendo para o nosso conteúdo então, não foi a palavra que a Ataíde usou, mas o quanto que o fator anímico do médium interfere na comunicação. Nesse caso, a comunicação era justamente o trabalho de natureza artística. Aí a Ataíde me explicou, olha, nesse momento, o médium está desdobrado, Robson tem a faculdade da mediunidade sonambúlica, como Kardec dizia, né, da mediunidade de desdobramento, ou seja, ele é bastante, né, concentra-se muito no que está fazendo longe do corpo. Disse o Ataíde, ele só sabe que nós estamos aqui desenhando, mas ele não está pensando nesse fato, ele é familiarizado com esse fenômeno, ele está totalmente concentrado no que ele está fazendo, ele está num hospital aplicando passes em doentes e tudo mais, e trabalhando assim, né, uma espécie de enfermaria. E ele, como eu disse, ele não está prestando atenção no que está acontecendo aqui, ele não está concentrado no que está acontecendo aqui. E em tudo isso, os espíritos desenhando, né, como eu disse, outros artistas se utilizando das mãos do médium, enquanto a Ataíde conversava comigo me explicando. Aí o Ataíde pediu licença ao artista que estava desenhando e falou assim, não obstante tudo isso que eu estou te explicando, Léo, onde o médium está, olha o que vai acontecer agora. E aí, ele fez um movimento assim de centímetros com a mão e parou o braço de Robson. E ele estava indo pegar uma determinada cor naquela caixa de lápis pastel, que se chama verde veronese, que é uma cor que eu adoro e Robson detesta. E aí a Ataíde explicou. Falou assim, olha, mesmo sem ele estar prestando atenção absolutamente e estando, como disse, concentrado no outro assunto, no outro trabalho, há um bloqueio tão grande da parte dele, por ele detestar essa cor, que no que eu faço menção de pegar essa cor, simplesmente pegar esse lápis, eu não consigo. E o Ataíde ainda reforçou, todo momento em que eu estou te explicando isso, eu estou tentando mover a mão do médium,
para pegar o lápis, não é nem para usar a cor. E eu não consigo, disse ele. Então vejam, esse caso é muito ilustrativo do fator anímico. Reparem, nós estamos falando de um médium com a característica, né, na psicofonia, da inconsciência. Robson não se lembra o que foi feito por seu intermédio, que é um outro fantasma que existe, né? O médium inconsciente é o que dá absoluta liberdade para os espíritos agirem, ou dá mais liberdade, quer dizer, esse caso mostra que não é necessariamente assim, quer dizer, pode até dar mais, eu tenho minhas questões, não compactuo desse pensamento, mas há quem possa defender que sim, entretanto, liberdade absoluta, esse caso ilustra propriamente que não se verifica. Porque o quê? O fator anímico, nesse caso, os gostos, preferências, opiniões do médium, interferem fortemente. Da mesma forma, naquele exemplo do livro Medicina da Alma, aliás, Além da Matéria, quando o espírito Joseph Kleber queria escrever e não conseguia antes da leitura daquela página ou daquelas 2 páginas do livro sobre teoria das cordas que ele prescreveu ou recomendou que Robson lesse. O que acontecia? Ele não conseguia escrever. E Robson também tem a psicografia, a chamada mecânica, que é aquela que o braço se mexe independentemente da vontade do médium, quer dizer, né? Claro, o médium consentiu que o fenômeno exista, mas ele fica escrevendo e só toma conhecimento do que está sendo escrito se parar e ler. Pode ler durante a psicografia, o que Robson não costuma fazer para não interferir e ficar discutindo, debatendo com o espírito sobre os assuntos ali escritos, mas ele só vai tomar conhecimento do que foi escrito quando para e lê, né? Ao fim, presumivelmente, do transe. Pois então, aí nós temos uma história que coloca em xeque essa história de que, né? Vejam, isso é o fator anímico, isso são os recursos. Eu costumo brincar que, acho que uma boa figura para falar da mediunidade é imaginar que os recursos que o médium oferece, de alguma forma, então estou dizendo assim, a contribuição do fator anímico é como se fossem peças de um jogo, de um Lego, né? de um jogo de Lego. Os espíritos, ao usarem aquelas peças, né? Aqueles recursos, aquelas ferramentas, eles podem compor as peças de formas diversas. Eles podem compor as peças na forma de um castelo, na forma de uma vassoura, na forma de uma cadeira, na forma de uma ideia. Eles podem compor as peças de forma a mais diversa. Porém, eles não têm como forjar uma peça que não existe. Então, se porventura eles precisam de uma peça esférica, e essa peça não está naquele jogo de Lego, né, no conjunto de peças que aquele médium detém, eles não conseguem, não há como forjar uma esfera. Eles precisam usar as peças disponíveis, então eles podem até enjambrar uma coisa qualquer e usar duas peças que tenham uma forma circular ou coisa que se pareça, mas não será uma esfera, porque eles não têm como forjar a esfera, ou fazer como fez o espírito Joseph Kleber e disse, adquira essa peça, né? No momento que ele lê, ou pede para Robson ler, aquela página, de alguma forma, ele está dizendo, adquira essa peça. Então, dá uma ideia para vocês pensarem, ou para a gente poder conversar um pouco, sobre como nós precisamos fazer as pazes com essa coisa do fator anímico, que é algo, repito, inerente ao fenômeno, né? É uma contribuição que sempre ali estará. Nós sempre vamos ver as características do médium, né? As inclinações dos médiums. Consultemos lá, consulte esse quadro sinótico a que eu fiz referência mais de uma vez, nos médiuns especiais que lá estão listados por Kardec, segundo a velocidade do fenômeno, a característica física do fenômeno, ao gênero de comunicação e tantos aspectos a partir dos quais ele classifica os tipos de médiums, e nós vamos ver claramente, há médiums que são inclinados à evocação, há outros inclinados à comunicação espontânea, médiums que são inclinados a receber versos, né, comunicações em forma de verso, médiums que, apesar de não serem inclinados a receber comunicações em versos, são inclinados a comunicações poéticas, médiums receitistas, que são os médiums inclinados a receber orientações assim com esse componente de saúde, tratamento, enfim.
essas inclinações são o quê? Senão os fatores anímicos, quer dizer, as aptidões que o médium traz, oferece, os recursos que ele oferece aos espíritos. Então, precisamos fazer as pazes com essa história do fator anímico, compreender um pouco melhor, compreender que toda comunicação é medianímica, e isso talvez dê a segurança e a tranquilidade de sair daquele primeiro passo, daquela dúvida, né? No caso dos médiuns novatos, como assim também Kardec chama, né? De faculdade incipiente e tudo mais, e o desapego que precisamos ter de não ter pretensão de que vamos conseguir uma comunicação mediúnica, vamos conseguir uma comunicação mediúnica com aquele nível completo de não se enxergar ali, refletir 100% do que o espírito quer dizer, que afinal de contas, se Chico Xavier falou que uma boa comunicação através dele era 50% do que o espírito queria dizer, dá só para imaginar, né? Um médium com a maleabilidade, as qualidades extraordinárias que ele tinha na psicografia, realmente dá o que pensar. Nós vamos continuar esse papo. Eu ainda preciso falar com vocês de médiuns suscetíveis e outros assuntos mais, mas essa aula a gente encerra por aqui.